Olá, boa noite, Celeste Maria, minha amiga. Tudo bem com você? Meu público maravilhoso. Ao seu público maravilhoso também, eu participo como mero coadjuvante. Eu queria iniciar agora, né, atendendo a determinação da senhora, a explicação a respeito de aquisição de bens, de produtos, de contratação de serviços por salões de festas, etc., que foram interrompidos em função dessa pandemia. Bom, primeiramente, nós temos que entender o seguinte: houve responsabilidade civil, houve responsabilidade do prestador de serviço numa relação de consumo em função dessa pandemia, ou então da ausência da prestação de serviço? Não. Houve culpa do consumidor nessa quarentena, e nessa ausência da prestação de serviço? Não, ele contratou. Então, quando ele contrata o serviço, ele tem direito à sua efetiva prestação. Mas como é buffet, casa de festas, essas coisas, ele não teria como, o fornecedor não teria como cumprir com o que foi contratado por uma questão chamada fato do príncipe. Podem chamar, tem vários nomes juris para esse tipo de situação que nós estamos vivendo. Força maior, caso fortuito, o principal é força maior. Fato do príncipe, teoria da onerosidade excessiva, que aí são várias outras teorias. O contrato ficou muito oneroso para o fornecedor, já que ele vai ter que devolver o dinheiro para muitos consumidores que que cancelaram as festas para evitar as aglomerações, etc. Então, assim, recomendação minha, recomendação dos órgãos de defesa do consumidor, estaduais, municipais, recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil, que na sua especialidade de direito do consumidor, ela também menciona essa questão. Então, o que deve ser feito? Primeiramente, a tentativa de um acordo. A pessoa, o consumidor, entra em contato com a Fiamma, prestadora de serviço, buffet, casa de festas. Digamos, tinha um aniversário agendado para março, e o consumidor já pagou. Então, qual seria a solução? Ou postergava para uma comemoração futura, isso tudo mediante contrato escrito, que é o mais seguro, ou simplesmente ocorre a devolução do dinheiro. Aí há aquela pergunta: nesse caso da preferência pelo acordo, esse acordo ele deve ser documentado de forma escrita, tá? E não pode as partes consumidores e o fornecedor eles têm o dever da boa-fé objetiva. Esse acordo ele tem que ser cumprido. Se for para devolução do dinheiro, imediatamente, dependendo do prazo. Se for para postergação, né, para diferimento que se fala, para jogar esse cumprimento para o futuro, Celeste, o fornecedor tem que colocar no contrato esse cumprimento e efetivamente no futuro tem que cumprir, sob pena de ser obrigado a indenizar e reparar todos os danos. Que eu entendo, nesse momento, que foi uma determinação do poder público. Então não há, em princípio, o dever de indenizar por parte das empresas, né, de buffet, de festas, etc. Ela tem a obrigação de devolver o valor, mas indenizar em princípio não. Por que não indenizar? Porque não foi responsabilidade dela, não houve nenhuma responsabilidade, não houve falha do serviço para ensejar o direito de indenização. Isso que deve ser deixado claro. Porém, se não houver devolução do dinheiro, se não for nada acertado por parte, ou nem for proposto, porque tem que partir isso da empresa também. A empresa séria, ela se propõe a devolver o valor ou a renegociar, como se fosse, o pessoal até usa uma expressão que eu acho triste, mas é corona voucher. Enfim, é um voucher, faz um aditamento contratual e que difira esse pagamento,
essa festa, essa prestação desse serviço efetivo para o futuro. Nesse futuro, ou então, ó, devolvo o dinheiro. Mas só vai haver o dever de indenizar efetivamente se não houver a devolução do dinheiro, ok? Ou se não houver o efetivo cumprimento. Porque, via de regra, o consumidor tem esse direito básico à indenização. Mas, houve uma determinação que é o chamado, em alguns casos, fato do príncipe, que é o poder público determinando que a interrupção dos contratos, em suma, né? Em direito administrativo, direito civil, pode haver uma chamada teoria da questão do caso da força maior, então aqui cabe no direito do consumidor também, então deve-se haver, em princípio não há obrigação de indenização por parte das empresas, a não ser que elas tenham agido falharam no serviço. Mas se não falharam, se foi em razão da quarentena que não se pode realizar nenhuma festa, não. Basta um acordo entre as partes e para devolução ou cumprimento diferido no futuro. Caso isso não aconteça, aí sim, contratem seus advogados, seus defensores públicos, quem não puder pagar um advogado, e ingressem com as suas ações em juízo, pedindo, além da obrigação de fazer a festa, ou a indenização pelos danos causados por essa inadimplência, aí sim, entra a inadimplência. Quando há o descumprimento, existe a inadimplência, que gera o direito à pretensão de ajuizamento de uma ação. Não havendo esse descumprimento ilegal, aí sim, não há por que falar em ação. Mas havendo descumprimento, não devolvendo valores, etc., a empresa agindo de má fé, todo mundo tem que entender a situação de todos. Mas se ela agindo de má fé, ela tem que ser processada. É pedido a indenização, é pedido o cumprimento da obrigação, vários pedidos podem ser formulados. Você formulou o pedido de indenização, que engloba tudo que você pagou, que deixou de pagar, os danos morais, danos materiais, etc. Ou você formula o pedido de cumprimento forçado da obrigação, que é o caso também. Ok? Então é o que eu recomendo também às partes. Primeiro, o acordo. Não havendo acordo, não havendo má fé de uma das partes, ajuizamento de ações. Não vai ter outra alternativa. Tá bom, Celeste? Enfim, de toda forma eu agradeço a oportunidade de sempre, de fazer até parte desse staff maravilhoso, porque eu fui convidado várias vezes. Eu estou aproveitando agora para lembrar e desejar saúde a todos os pais. Uma boa noite, muito obrigado por tudo, tá ok? Fiquem com Deus. Saúde.